Meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Lição dos Adultos, onde nesse trimestre nós estamos estudando sobre a Igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selados com o Espírito Santo da promessa. Neste momento nós daremos início à aula da lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. A você que vai nos acompanhar nesta aula, nosso muito obrigado. Pedimos que você nos auxilie neste projeto de videoaulas através do canal do YouTube da IEADAL Messias. Curta esta videoaula, compartilhe com os seus amigos e colegas, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que todas as nossas videoaulas você possa receber em primeira mão. Nós estamos, por enquanto, com as revistas de pré-adolescentes, juvenis, jovens e adultos, tá bom? Em breve este projeto será ampliado. Amados irmãos, conforme nós já falamos, a lição para hoje, dia 19 de abril de 2020, tem por título Eleição e Predestinação. O nosso textuário está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A nossa verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creram e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Meus queridos, o nosso texto bíblico em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 4 ao 12. Se você puder estar com sua revista em mãos, é de muita valia. Caso não, pegue sua Bíblia e abra nesta passagem. Efésios, capítulo 1, do 4 ao 12. Conforme a nossa programação, nós estaremos fazendo uma análise deste texto. Estaremos tentando destrinchar e entender o que o apóstolo Paulo fala, mais especificamente nos versículos 4 e 5, que é o nosso textuário da aula de hoje, tá? Amados, o versículo 4, Paulo começa dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. É importante frisarmos que entender a eleição e a predestinação é um ponto teológico muito forte, de longos debates acadêmicos. Não convém aqui, nesta aula, primeiro, fazermos este debate, pois estamos em uma escola bíblica e não em um curso teológico. E segundo, que nós não temos tempo suficiente para esgotá-lo, nem se nós passássemos um trimestre discutindo eleição e predestinação, ainda seria pouco para nós entendermos esta doutrina que se refere ao conhecimento da salvação, a soteriologia. Portanto, nós vamos nos deter nos versículos que estamos lendo, nos versículos 4 e 5 até o 12 do primeiro capítulo de Efésios, sem entrarmos em grandes discussões. Não podemos esquecer, amados irmãos, que acima de tudo nós temos a Bíblia para lê-la, interpretá-la, estudá-la. E como assembleianos que somos, nós não podemos esquecer da nossa declaração de fé. Este livro, todo professor de escola bíblica dominical deve ter posse, desde o professor da classe infantil ao professor dos adultos, e mais ainda superintendentes e pastores. Um tema como o de hoje faz-se necessário estudarmos à luz da palavra de Deus e a nossa declaração de fé. Um certo professor, ele disse aos seus alunos: tente explicar a eleição e você pode acabar perdendo o juízo. Tente livrar-se desse assunto e você pode perder a sua aula.
Então, nós precisamos estudar a eleição de Deus para os santos. Nós precisamos estudar este tema, porém, não vamos perder o juízo, entrar em debates que muitas vezes não deveriam nem acontecer e que só acirram uma divisão entre o povo de Deus. Amém? Nós não podemos esquecer que a nossa visão, inclusive é o que está inserida nesta revista, na lição de hoje, nós também podemos apegar ao texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Essa presciência não quer dizer uma determinação. Nós, como assembleanos, não cremos que Deus determinou quem vai ao céu ou quem vai ser condenado ao inferno. Não. Nós cremos que a salvação é para todos. E esta eleição é mediante a presciência de Deus. Ou seja, Ele sabe das coisas antes mesmo de isso acontecer. É diferente de mim, que neste momento estou iniciando a gravação desta aula, mas não sei como esta aula vai terminar. Não sei quem vai assistir a esta videoaula, mas eu creio e sirvo a um Deus que Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o nome de todos aqueles que irão assistir esta videoaula. Voltando ao texto de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicados. Então voltamos a frisar, nós cremos que esta eleição é uma escolha de Deus por todos aqueles que pedirem a salvação. O apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 10, versículo 3, ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Amados, não podemos pensar em um Deus que nos elegeu sem o nosso próprio consentimento. Óbvio que o fato de eu pedir a salvação não quer dizer que a salvação chegou a mim porque eu pedi, mas foi a graça que me alcançou. Talvez alguém pense, não, mas foi eu quem escolhi a igreja e lá ouvi a palavra de Deus e aceitei a Jesus como meu Salvador. Sim, mas você atendeu a um chamado do Espírito Santo no seu coração. Antes mesmo de você aceitar a Cristo, Deus já estava trabalhando na sua vida a partir do momento que você abriu o seu coração para Ele. Então nós temos que a eleição de Deus é para toda a humanidade. Nós cremos que Deus quer salvar a todos. Nós estamos vendo a prova disso neste período de quarentena. Nem toda a igreja está com saudade de estar no templo da igreja. Nós temos irmãos que estão tranquilos em casa, aproveitando este período de isolamento social para assistir filmes, séries, novelas, coisas do tipo. Enquanto que nós temos irmãos que estão ansiosos, não veem a hora, orando a Deus para que toda essa turbulência passe, porque eles estão com saudade da casa do Senhor. O que é isso? O coração de uns arde e os de outros não. E eu não posso dizer que é Deus quem colocou em mim toda essa vontade, mas é o meu espírito que pede a Deus: Senhor, me dê sede de Ti, Senhor, derrama a Tua graça sobre mim. E a graça, nós sabemos, é o favor imerecido. Então, neste versículo 4, o nosso escritor da revista, no primeiro tópico do primeiro item, quando ele vai falar sobre esta eleição divina, ele vai dizer: em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Quando fomos escolhidos? Antes da fundação do mundo. Para que fomos escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis. Glória a Deus por isso. Então cremos que Deus oferece essa salvação para todos. É o texto que o próprio Jesus falou
no capítulo 3, versículo 16 de João, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados irmãos, nós cremos que todo aquele que diz: Senhor, eu preciso da tua salvação, ele recebe esta salvação. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a Timóteo no capítulo 2, a partir do versículo 3 ao 6, dizendo o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu para si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, amados, temos essas referências bíblicas e ainda teríamos outras para dizer. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos nós possamos ir morar no céu. O próprio Jesus falou: o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Não é a vontade de Deus que o ser humano vá para o inferno, mas o ser humano, ele na sua incredulidade, no seu desejo de continuar no mundo do pecado, na sua falta de força em impedir a graça de Deus, ele acaba recebendo esta condenação. Então nós cremos que a eleição é segundo a presciência de Deus, ou seja, antes da fundação do mundo. A eleição incondicional é para a Igreja de Cristo, o coletivo, a Igreja santa, pura e imaculada, tem o céu garantido, mas individualmente eu devo clamar pela salvação, rogar por esta salvação, e como o próprio Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então eu, como membro da Igreja de Cristo, eu em particular, não tenho essa eleição incondicional. Eu tenho que perseverar, eu tenho que buscar, eu tenho que lutar para alcançá-la. Mas a Igreja de Cristo, essa sem sombra de dúvida, comigo ou sem a minha presença, ela tem o seu passaporte garantido para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí vem a pergunta: a Bíblia diz que nós já fomos salvos. Em outras passagens, a Bíblia diz que nós somos salvos. E em outras passagens, a Bíblia diz que nós seremos salvos. E agora? Nós fomos, somos ou seremos? Nós cremos nas três afirmações. Afinal de contas, nós já fomos salvos através da justificação, somos salvos hoje através da santificação e seremos salvos no futuro através da glorificação. Louvado seja o nome de Jesus. E nós comentamos sobre isso na nossa aula passada, na aula de número 2, que espero que você tenha assistido. E amados, sobre este continuar buscando esta salvação, conforme o próprio Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio apóstolo Paulo, na mesma carta que estamos estudando aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, eu já sou um santo, eu já tenho a santidade do Senhor na minha vida, mas Deus, Ele quer me aperfeiçoar, Ele quer me deixar mais santo, mais preparado para ir morar no céu. Amado irmão, você que nos assiste, você que acompanha esta videoaula, glorifique a Deus por esta luta que você está passando. Glorifiquemos a Deus por toda essa turbulência que estamos passando. Cremos que é Deus que está nos dando oportunidade de aperfeiçoamento diante dele. Louvado seja Deus por isso. Um grande autor chamado Willard Taylor, ele diz o seguinte:
abre aspas, o homem sabe, na hora da conversão, que ele fez uma escolha entre Cristo e não Cristo. Mas à medida que ele reflete cada vez mais em sua experiência, ele percebe que até os primeiros impulsos do coração que o levaram a escolher Cristo foram obras do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos crer que o Espírito Santo ele nos impulsiona. O Espírito Santo ele nos impele a buscarmos a Jesus. Mas isso não é obra nossa, afinal de contas, isso não seria graça, pois a graça é um favor imerecido. Se eu disser que sou salvo porque mereço, se eu disser que sou salvo porque eu sou bonzinho, eu já não estou sendo salvo. Eu sou salvo porque eu era um pecador. Eu sou salvo porque eu não tinha condições de receber a salvação. Mas a graça me alcançou e agora ela me faz ter esta salvação. Ela me dará a segurança de que eu vou encontrar o Senhor no céu. E aí Paulo vai falar os objetivos desta salvação. Paulo vai dizer para que nós fomos eleitos. Observe que no final deste versículo 4, ele na parte dele diz, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. É interessante, eu quero deixar esta frase para você. Nós não fomos escolhidos por sermos santos, mas para sermos santos diante de Deus. Quem disse que já era quase crente? Quem disse que já era bonzinho e por isso que agora é crente? Quem disse que ele era o melhor homem do mundo, só faltava ser crente? Esse era o pior, que ele acha que ele tem uma parcela na sua própria salvação. Errado. Todos nós estávamos sujos diante de Deus. Diante de Deus não existe pecadinho ou pecadão. A graça, quando nos alcança, ela nos alcança por inteiro. O amor de Deus, ele tem a mesma medida para todos os seres humanos. E além de sermos santos, nós recebemos esta eleição de Deus para sermos irrepreensíveis diante dele. E é interessante que este ser irrepreensível diante dos homens, apenas em procedimentos ou em ações, não é apenas isso. Este irrepreensíveis diante dele é diante de Deus. Ou seja, ser irrepreensível diante dos homens é apenas uma questão do meu exterior, mas ser irrepreensível diante de Deus é uma questão do meu interior. Irrepreensível diante do homem é o que eu faço por fora. Irrepreensível diante de Deus é o que eu faço por dentro de mim. Irrepreensível diante dos homens é o que eu faço em minhas ações. Irrepreensível diante de Deus é o que eu faço com as minhas intenções. Para o homem talvez eu seja a pessoa mais perfeita do mundo, mas por dentro só Deus me conhece. Eu posso estar fazendo algo bom, mas dentro de mim com rancor, com ódio, com amargura. E por isso o apóstolo Paulo diz não apenas sermos santos, mas santos e irrepreensíveis diante de Deus. A Bíblia Reina Valera, uma Bíblia em espanhol, ela vai usar o termo seguinte: apresentar-se diante de Deus sem manchas. Glória a Deus por isso. Amados, que eu e você, a partir desta aula, sejamos impulsionados por Deus para estarmos sem manchas diante dele. Avancemos para o versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O Henry Wisberg, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: as Escrituras não ensinam, em parte alguma, que certas pessoas são predestinadas para o inferno. Por esse termo, refere-se apenas aos filhos de Deus. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão, predeterminar. Eleição se refere-se a pessoas. Predestinação refere-se a propósitos. Ou seja, nós, assembleanos,
que carregamos conosco a interpretação pentecostal da Bíblia Sagrada, cremos que esta predestinação é para aqueles que são eleitos, ou seja, quando o apóstolo Paulo usa esse termo e nos predestinou, ele não está dizendo que Deus predestinou alguém para ser salvo, alguém para ser condenado. Não. Deus, em sua presciência, sabia que você buscaria a salvação. Deus, em sua presciência, sabia que eu rogaria por esta salvação. E ao alcançá-la, e ao nos tornarmos eleitos, nós seríamos destinados a algo. E qual é esse algo, professor Eliandro? A sermos feitos filhos de Deus por adoção através de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Quando nós somos salvos em Cristo, nós passamos a ser filhos de adoção. Mais uma vez, este ponto é aplicado para toda a humanidade. Mesmo não sendo a mesma coisa, o termo predestinação é paralelo à eleição. Ao sermos atingidos pela graça, Deus nos determinou que fôssemos adotados através de Cristo Jesus. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 8, versículo 17 da carta aos Romanos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, Jesus nos faz co-herdeiro de Deus. E o que é o co-herdeiro? Co-herdeiro é aquele que participa da herança. Ou seja, a herança de Deus, nós recebemos ela através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como nosso irmão, como o irmão mais velho, e Jesus Cristo como nosso irmão, o nosso irmão mais velho, ele nos faz herdeiros de Cristo com ele. Mais à frente, no mesmo capítulo 8, versículo 29, Paulo diz aos Romanos: porque os que dantes conheceram, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, se você puder, dê glória a Deus por isso, onde você estiver. Através de Cristo, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro, e nos leva, Ele nos traz a Deus, para junto com Ele, sermos herdeiros de todo o plano da salvação, ou, por que não dizer, de todas as bênçãos espirituais, conforme estudamos na lição de número 2. Glória a Deus por isso. Alguns estudiosos, eles usam ou eles afirmam que este termo adoção se refere a um amadurecimento. Uma criança, vocês sabem disso, e se estiver aqui me assistindo alguma pessoa do direito, sabe? Que muitas vezes uma criança ela não pode receber uma herança. Nós vemos casos, por exemplo, na nossa própria história do Brasil, na época do Brasil Império, que quando o imperador Dom Pedro I saiu, o seu filho Dom Pedro II ainda era uma criança. E aí nós entramos no chamado período regencial. E depois que ele atingiu um nível maior de maturidade, foi proclamado imperador. Então, esta adoção também se refere a nós nos tornarmos maduros diante de Deus. Deus nos convida a um amadurecimento espiritual, para que assim possamos receber esta maravilhosa herança. Então, nós temos nos tornado filhos por uma adoção, por uma aprovação do próprio Deus. Este versículo a qual nós lemos, ele vai dizer: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a vontade do próprio Deus. O escritor da nossa lição, pastor Douglas Batista, ele vai dizer que ele nos predestinou com a salvação, e já no terceiro tópico e segundo item, ele vai dizer que essa predestinação foi com amor.
a predestinação e o amor de Deus por nós, segundo o beneplácito da sua vontade. Glória a Deus por isso. Deus, Ele nos ama de uma maneira tão grande que Ele nos escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele sabia que eu e você seríamos alcançados por esta infinita graça. Vamos agora ao versículo de número 6. Versículo 6 vai dizer: para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si no amado. Então, este versículo 6, que nos fala sobre o próprio Deus, ele vai nos dizer que Cristo nos fez agradáveis a Deus. Toda vez que Deus olha para nós, talvez Ele ainda veja, talvez não, com certeza, Ele ainda vê as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados que dia a dia cometemos. Mas Cristo nos faz agradáveis a Deus. Não temos condições de agradar a Deus, mas por intermédio de Cristo nós somos agradáveis a Deus. Não nos fez agradáveis é traduzido no grego por charito. Deus nos trata de uma maneira imerecida. Esta seria uma tradução mais interessante. Então, Deus nos trata de uma forma que nós não merecemos, mas é Cristo quem intervém no meio e aí nós recebemos. E qual é o nome disso? Isso é graça, meu irmão. E é por esta graça que nós somos salvos. Nós só conhecemos a graça de Deus que nos invade como uma glória por meio de Cristo, e isso nos leva a louvá-lo. Veja que Paulo disse: para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, a graça invade-nos como uma glória, e isso nos leva a louvá-lo. Então, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. O que é isso? Um louvor, uma exaltação, uma forma que eu tenho de adorar ao nome dele. E isso é através de quem? Da graça que ele me invadiu, da glória que eu tenho na minha vida, que Deus me concedeu através de Cristo, mesmo sem merecer. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Esta redenção refere-se a pagar uma dívida de alguém que se tornou escravo. Na época do tempo bíblico, uma pessoa ela podia se tornar escravo por uma dívida que tivesse. Diferente dos dias de hoje, que vai para um SPC, coisa do tipo, né, ficar sem crédito na praça. Uma pessoa que se tornasse escrava é porque ela devia alguém. Então vamos supor que eu devia 10 mil reais a você e eu não tivesse condições de pagar. Eu agora podia me tornar um escravo seu, para que dessa forma eu pudesse pagar a minha dívida. E aí eu poderia ser até vendido. Você me vendia para um outro dono de escravo. Só que um primo meu soube: eita, o meu primo foi feito escravo, eu vou lá pagar a dívida dele. Chega até o meu novo dono, porque eu tenho uma dívida com ele. Quanto é a dívida do meu primo Eliandro? Diz: é 10 mil reais. Toma, eu pago a dívida dele. E isso se chama redenção. Isso é redimir alguém. E o que é que Cristo fez por nós? Nós éramos escravos de uma dívida chamada pecado e não tínhamos condições de pagar. Por isso que o inimigo era o nosso dono. Mas Cristo, com o seu sangue carmesim, vertido na cruz do Calvário, o próprio apóstolo Paulo diz: a cédula está cravada lá na cruz. Lá na cruz, o preço que nos fazia escravos já foi pago pelas nossas vidas. Então, em Cristo nós temos a redenção através do seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Esse sangue que o apóstolo Paulo fala é o sangue expiatório. Expiar, que quer dizer pagar pelo crime.
ou seja, a morte expiatória de Cristo pagou o meu e o seu crime. O crime de pecar, o crime de nos afastar de Deus, o crime de fazer algo errado. Cristo disse: eu morro por ele. Ele não tem condições de pagar, mas eu tenho, porque o meu sangue é puro, o meu sangue é limpo, o meu sangue não tem mácula e o meu sangue é digno de perdoar todo e qualquer pecado. Louvado seja Deus por isso. Então, esse preço dispendioso, esse preço imensurável, que precisa de um alto preço para ser pago, vem na remissão das ofensas. Remissão que quer dizer no grego charizomai, e que significa mostrar favor ou dar livremente. Cristo nos deu um favor que nós não temos como retribuir, mas isso é graça. O perdão de Deus, que Ele vai dizer, a remissão das nossas ofensas, a remissão dos nossos pecados. Esse perdão de Deus, Ele anula os nossos pecados. É como que Deus pegasse esse pecado e simplesmente rasgasse. Ele joga no mar do esquecimento. O pecado, ele nos empobrece, mas a graça, ela nos enriquece. E sempre que o apóstolo Paulo fala aqui sobre essas riquezas, não podemos esquecer, nós estudamos na lição de número 1. A cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia. Para o Império Romano era uma das cidades mais importantes, o que hoje podemos comparar no Brasil ao nível de uma cidade como Recife, Salvador, Belém, Porto Alegre. Não era a capital, não era a principal, mas tinha uma suma importância dentro do Império. Então o povo de Deus, ao deixar de servir ao mundo, ao deixar de ter o seu ganha-pão através de imundícias, através de pecado, eles estavam se sentindo pobres. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 7, segundo as riquezas da sua graça. Talvez esta seja a sua situação, amado irmão, de estar assistindo esta videoaula e dizer: eu estou pobre, eu não estou conseguindo prosperar na vida, eu não estou conseguindo agaranhar recursos para que eu possa ter um sustento, para que eu possa ter uma vida digna. Ei, escuta isso aqui. A sua riqueza é a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus é a maior riqueza que um homem pode ter. Então Paulo, ele sempre enfatiza o termo riqueza para mostrar que as nossas riquezas são espirituais. E não é através de dinheiro da terra que nós podemos adquirir, mas é Cristo que nos concede estas riquezas. No versículo 8, o apóstolo nos fala: e Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Esse abundante que Ele nos fez abundar para conosco é uma quantidade excessiva, superior ao necessário, superior ao que a gente precisa de bens. Ou seja, essa graça que nos atinge, essa redenção do pecado, não foi a conta exata que foi paga, mas Cristo pagou de uma maneira abundante. Cristo pagou de uma maneira além do necessário. Louvado seja o nome de Jesus. Para conosco em toda sabedoria e prudência. Sabedoria é o conhecimento que vê o cerne das coisas, que as conhece como elas realmente são. Prudência é a compreensão que nos leva a uma ação correta. Então, sabedoria é a interpretação das coisas. Prudência é a maneira como eu vou agir diante dessas circunstâncias. Cristo, Ele nos dá sabedoria e prudência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 9, 10 e 11, escritos também no texto bíblico em classe, nós vemos os versículos que já vimos na aula passada. Este hino de louvor a Deus que o apóstolo Paulo faz a partir do versículo 3 até o versículo 14. E nós hoje estamos vendo do 4 ao 12. No versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então tudo isso faz parte desta eleição e a predestinação de Deus para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos,
eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, em dizermos o que o apóstolo Paulo ele disse, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu querer. Essa predestinação de Deus em nossas vidas através de Cristo Jesus faz-nos entender esses mistérios, nos faz compreender as revelações divinas sobre os mistérios da fé. No versículo 10 ele diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Este versículo fala de tornar a convergir. Tudo que estava separado, Cristo traz a união. Essa dispensação da plenitude dos tempos fala que tudo vai acontecer no momento certo, na administração de Deus, um preenchimento por completo. E esse tempo é o Kairos, que é o tempo de Deus. Não é o tempo data do ser humano, não é o tempo cronológico, é o tempo de uma coisa boa, é o tempo de algo que nós jamais esqueceremos, que cremos que isso está chegando nas nossas vidas. Versículo 11: nele digo, em quem também fomos feitos herança. Veja que coisa linda, nós temos uma herança e somos uma herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Essa predestinação representa, mais uma vez, nós não somos obras do acaso. Deus não tem plano B, Deus só tem um plano A. Não ache que Deus colocou Adão e Eva no paraíso e quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus disse: olha agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou agir? Jesus, chega, vai lá para a terra. Não. Deus, em sua presciência, Deus sabendo de tudo o que vai acontecer na humanidade no futuro, no presente e o que já aconteceu no passado, Ele já sabia que Adão e Eva cometeriam aquele erro e já havia feito todo o planejamento para a vinda de Jesus na plenitude dos tempos. Glória a Deus por isso. E no versículo 12, amados irmãos, para encerrarmos, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Amados irmãos, mais uma vez, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por você ter chegado até o final desta videoaula. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou nos procure através do nosso Instagram, @ieadalmessias. Nos procure e nós estaremos fazendo este momento de compartilharmos os nossos saberes, as nossas inquietudes sobre esta passagem da Bíblia. Repito o que eu falei no início: por maior que fosse esta aula no quesito tempo, nós não conseguiríamos esgotar. E se amanhã você ver uma outra aula sobre este mesmo texto, você vai ver algo totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Deus revela os seus mistérios a cada um da sua maneira. Mas eu creio que você foi edificado com estes momentos. Você foi edificado através desta palavra. Esta foi a lição de número 3. E mais uma vez, eu quero orar pela sua vida. Eu quero lhe convidar a que onde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos neste momento agradecer a Deus pela salvação. Agradecer porque Ele nos escolheu. Agradecer porque Ele nos predestinou para grandes bênçãos, conforme nós aprendemos na nossa aula de hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, onde estiver um aluno, eu não conheço, pois eu sou um ser mortal, falho, pequeno, cheio de defeitos. Mas eu creio que o Senhor, em sua presciência, sabe as necessidades de cada um que neste momento acompanharam esta videoaula. Nós queremos, Senhor, te agradecer pelo dom da salvação, te agradecer pela tua graça ter nos alcançado, mesmo sem merecermos, mas o Senhor nos amou, mesmo sem merecermos, mas o Senhor traçou um plano para as nossas vidas. E por isso, Deus, eu quero te apresentar a cada um que nos assiste
e que o Senhor conceda bênçãos e vitórias para todos. Nos guarde, nos proteja, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso presidente, os nossos governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, juízes, Deus, aqueles que governam esta nação. Ilumine, abençoe, ajude a cada um. Deus, nós te louvamos porque a tua palavra está se cumprindo, não só hoje, mas sempre. E que na próxima semana o Senhor nos conceda mais um estudo abençoado para todos aqueles que assim almejarem. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te aguardo na próxima semana. Não esqueça de curtir esta videoaula, não esqueça de seguir o nosso canal, ativar o sininho e assim Deus deixará abençoando a sua vida poderosamente. Que Deus te abençoe. Amém.